Olá, meus queridos. Diante do cenário que estamos presenciando nesses últimos dias, a Covid-19, o novo coronavírus, essa pandemia que se alastra mundo afora, eu decidi trazer para você uma palavra de fé, de ânimo e de esperança. Diante do quadro que estamos vivenciando, a primeira pergunta que vem ao nosso coração é: por que Deus permite isso acontecer? Bem, eu quero dizer para você que jamais foi da vontade de Deus que o homem vivesse da forma que está vivendo. Tudo que Deus criou no princípio, no livro do Gênesis, capítulo 1, quando Deus faz a sua obra, ou quando Deus cria tudo perfeito, Deus cria tudo agradável. É por isso que após cada ato criativo de Deus, ouve-se a expressão "e viu Deus que isso era bom". Todas as vezes que Deus criava algo, vem em seguida a expressão "e viu Deus que isso era bom". Portanto, tudo que Deus cria é bom, é agradável. Então, se percebe que a vontade de Deus é que o homem viva feliz, que o homem viva em uma plena felicidade. Quando o homem é criado no sexto dia, ele já se depara com tudo aquilo que Deus havia criado, com a grandeza da criação. O homem se depara com a beleza da obra criada por Deus. E você então se pergunta, por que existe então tantos males e tantas mazelas? Bem, você tem que entender que existe uma criação antes do Gênesis capítulo 3 e existe outra criação totalmente diferente após o Gênesis capítulo 3. Antes do capítulo 3 de Gênesis, nós temos uma criação sem pecado. Nós temos uma criação sem males. Após o capítulo 3, ou melhor, no capítulo 3, nós já vamos encontrar a desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, que de forma deliberada desobedecem a Deus, e com esta desobediência o pecado adentra na humanidade. O pecado passa a fazer parte daquilo que Deus havia criado. Quando o homem, de forma deliberada, desobedece a Deus, o homem torna a terra maldita. O próprio Deus vai dizer para Adão: maldita é a terra por tua causa. Uma vez que a terra se torna maldita por causa do pecado do homem, a própria terra se encarregará de produzir consequências para este homem. A terra produzirá coisas que dirão a este homem que de fato ela se tornou maldita. Então observe que a vontade de Deus não era que o homem habitasse em uma terra amaldiçoada, mas que o homem vivesse em uma terra de felicidade, de alegria. Mas o homem, de forma deliberada, assumiu a sua responsabilidade, fazendo com que a terra se tornasse maldita. E por causa dessa maldição que caiu sobre a terra, nós vemos aí os males físicos, os males naturais, os males morais. Tudo isto por causa do pecado do homem. Então nós temos um mundo corrompido pelo pecado, e este mundo que é corrompido, esta natureza que está afetada pelo pecado, ela se encarrega de produzir males a este homem. E este homem sofre as consequências por ter desobedecido a Deus, por ter pecado contra Deus. O segundo ponto que eu quero tratar é sobre os cuidados que devemos tomar para evitarmos a Covid-19. Nós devemos, de fato, fazer conforme os profissionais da saúde nos orientam. Lavar as mãos, evitar o contato, aglomerações e ficar em casa o máximo possível. Fazendo assim, você evitará o mal e também evitará com que os seus amigos
sejam afetados pelo coronavírus. Portanto, senhores e senhoras, obedeçamos às instruções dos profissionais da saúde, pois eles prezam pela nossa vida e prezam também pela saúde da humanidade. O último ponto que eu quero tratar é sobre a nossa estrutura emocional. Não é hora de ficarmos em pânico, não é hora de ficarmos amedrontados, perplexos. Quando você se amedronta, quando você fica perplexo, a sua imunidade baixa e você estará suscetível a todo tipo de enfermidade. Não é hora para desespero, não é hora para pânico, é hora de exercer a fé, é hora de ficar firme em Deus, é hora de exercer a sua fé que move montanhas, porque o escritor aos Hebreus, conforme está escrito, capítulo 11, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Portanto, senhoras e senhores, vamos exercer a nossa fé neste período, neste tempo, em que para muitos é o fim do mundo, para muitos não há solução, mas para você que confia em Deus, para você que crê em Deus, você continuará depositando a tua fé nele, sabendo que nele a tua esperança não é vão. Nós devemos olhar para os homens de Deus do passado, como eles enfrentavam os problemas, como eles enfrentavam as dificuldades. Quando você olha para o Salmo de número 46, o salmista vai salmodiar dizendo: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Observe que o salmista, ele mostra o segredo que ele tinha para ficar tranquilo, para ficar em paz, para ficar sossegado. O segredo era Deus. Ele está dizendo: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é o meu abrigo, Deus é a minha força, e Ele está bem presente na hora da angústia. E o salmista diz mais: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem. Observe que o salmista está falando de algo que parece permanente e imutável na ordem criada. Mas mesmo se tudo isto acontecesse, o salmista está dizendo: a minha fé não será abalada, pois eu tenho um abrigo e eu tenho de onde tirar forças. Se abrigue em Deus, tire forças de Deus, exerça a sua fé, como está escrito no Salmo 46. Eu quero finalizar citando o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem ele feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.